Bom, a gente teve, então, mercado positivo, né, para o Ibovespa. Então, a gente já está ali perto dos 180 mil pontos, né, próximo disso, um pouquinho acima. A gente teve uma alta de 1,4, S&P 0,23, S&P meio lateralizado, né, batendo ali nos 7 mil pontos. O IFIX 0,51. Um ponto importante aqui, que vai complementar a outra análise posterior, é que o DI 35 apresentou uma queda de 1,33 e o dólar uma alta aí de 1,54. Né? As taxas de juros norte-americanas ali, uma queda de 0,49. É uma continuidade do movimento de alta do Ibovespa, né? Claro que não com a intensidade de movimentos anteriores, mas muito ainda puxado pelo ingresso de fluxo internacional no cenário brasileiro, que está favorecendo todos os mercados emergentes, né? Ocorreu agora a nomeação do novo presidente do Fed, né, que vai assumir, que é o Kevin Warsh. Na realidade, foi uma nomeação um pouco diferente do que o mercado esperava, de certa forma, né? Ele tem uma política um pouco mais ortodoxa e isso acabou precificando as chances de corte de taxa de juros um pouco para baixo, mesmo que ainda não tenha para baixo, não, desculpa, para manutenção e para cima, mesmo que isso ainda não esteja claro ali nas chances de corte, é uma expectativa de que esses cortes eles tendem a ser não tendem a ser muito facilitados, né? Dessa forma, se acaba por uma expectativa de diminuir a liquidez dos mercados globais. Isso trouxe uma realização relevante em alguns ativos, né? Mas não que isso tende a encerrar o movimento de longo prazo, de médio e longo prazo, que é um movimento claramente de diminuição de taxa de juros, que ainda há espaço, né? Ele só acaba mudando a velocidade, talvez, com que isso aconteça, os meios com que isso aconteça, né? Então, mas a tendência ainda é essa de corte de taxa de juros, as expectativas, né? Mas agora, talvez o cenário brasileiro ele comece a tomar uma proporção mais interessante, uma visibilidade, seja cada vez mais importante a gente olhar para dentro do Brasil, quando a gente tem uma diminuição dessa importância do cenário externo, né? Não que não continue sendo, mas com certeza, sempre vai ser, tá? Vamos lá, algumas coisas de agenda que a gente tem aqui para ser hoje, que vai sair PMI Industrial do Brasil, dos Estados Unidos, e o GDP na Fed de Atlanta, que é uma estimativa do PIB, né? Então, esse aqui é muito importante. Alguns tempos atrás, ele já causou precificação dos ativos para baixo, né? Mas ele costuma ser um indicador relevante, tá? Outra coisa aqui outro dado que passa a ser importante nesse momento acompanhar são os balanços de empresas, principalmente aí ligados ao setor de tecnologia, né? Então, hoje tem o balanço da Palantir, quinta-feira vai ter o balanço da Amazon, e aqui no Brasil também, na quarta-feira vão começar os balanços aí, vai sair o balanço do Itaú e do Santander. Então, a gente sabe que balanço acaba fazendo preço. Quando a gente está falando de Nasdaq, os balanços eles são muito importantes, porque ainda existe essa discussão do quanto que essa tecnologia pode gerar de produtividade para a economia e gerar um crescimento real, né? Então, esses balanços estão com uma proporção muito grande, né? Terça-feira a gente tem produção industrial anual mensal aqui do Brasil, JOLTS, é o relatório dos Estados Unidos, PMI, Japão e na China, tá? Quarta-feira, inflação da zona do euro, ADP nos Estados Unidos, PMI de serviços dos Estados Unidos, né? ADP é muito importante esse relatório de emprego, né? Isso é meio que uma proxy, como se fosse o CAGED aqui, né? Pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos, balança comercial do Brasil. Sexta-feira, payroll dos Estados Unidos e taxa de desemprego dos Estados Unidos, né? O payroll também referente ao mercado de trabalho. A gente sabe quanto que isso é importante
realmente para as decisões de política monetária dos Estados Unidos. E algo que é muito importante ressaltar mesmo é o quanto que o dólar globalmente acaba fazendo preço em todos os outros ativos, né? Essa expectativa de que talvez as taxas de juros não fossem cortadas com tanta força, ou de que não tivesse um quantitative easing, uma emissão maior de moeda, acabou por gerar uma expectativa de dólar mais forte e acabou por diminuir a expectativa de fluxo para outros tipos de ciclos financeiros, né? Mas não que isso realmente vá se concretizar, né? Aí o que é importante aqui notar, para o Brasil, a expectativa de final de ciclo aí foi alterada. Antes a gente tinha aí para final de 26, 12,40, né? Então a gente já vem para 12,15, e hoje que saiu o relatório Focus, né, com o IPCA 2026 para 3,99, que é algo muito positivo para o Brasil. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter que acompanhar notícias do Brasil, sempre, né, mas no sentido isso vai acabar fazendo muito mais preço, principalmente em relação à curva longa, né, a curva de juros, tá? Então, isso aqui é um cenário bem positivo para o Brasil, tá? Aqui, então, a manutenção, a gente tem expectativa de manutenção ainda para as próximas reuniões do Fed, mas o que eu acho que é importante é que a gente mantém essa expectativa de 2 cortes ainda, tá? É claro que isso, durante o ano, isso pode se alterar. A ideia é que seria bom aqui a gente alterasse para mais cortes, né? Então, existe esse espaço ainda, mas a gente vai ter que acompanhar para ver como é que vai ser o movimento dos mercados nesse momento, tá bom? Acho que é isso aqui da minha parte.